Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 11 de junho, celebramos São Barnabé. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que eram suas as coisas que possuíam, mas tudo entre eles era comum. Nem havia entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas e traziam o preço do que tinham vendido e depositavam-no aos pés dos apóstolos. Repartia-se então a cada um deles conforme a sua necessidade. Assim, José, a quem os apóstolos deram o apelido de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuía um campo, vendeu e trouxe o valor dele e depositou aos pés dos apóstolos, como vai dizer para nós Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, dos versículos 32 a 37. A Bíblia menciona pela primeira vez o nome de Barnabé entre aqueles que, depois da morte de Jesus em Jerusalém, se reúnem em torno dos apóstolos. Trata-se de uma comunidade de fiéis na qual vivem fraternalmente compartilhando seus bens. Porém, a tradição transmitida por Eusébio de Cesareia, obtida de Clemente Alexandrino, também o inclui entre os 72 discípulos enviados por Jesus em missão para anunciar o reino de Deus. Logo, ele já pertencia ao grupo dos seguidores de Cristo. Sobre as suas origens, sabemos, por meio da Sagrada Escritura, que era natural da ilha de Chipre, na Grécia, judeu e chamado José. Barnabé encontra-se entre as pessoas mais influentes da primeira comunidade cristã nascente, tanto que, embora não fizesse parte dos 12, era chamado apóstolo. Barnabé, considerado um homem virtuoso, repleto de Espírito Santo e de fé, foi enviado para Antioquia da Síria, de onde chegavam notícias de numerosas conversões. Uma vez constatado que muitos acreditavam nele, Barnabé se alegra e exorta todos a perseverarem com um coração resoluto no Senhor. Foi o primeiro a acolher Paulo após a sua conversão na estrada de Damasco, que chegara a Jerusalém para encontrar os apóstolos. Enquanto muitos desconfiavam daquele Saulo que perseguia os cristãos, Barnabé o acolheu e o inseriu na comunidade. Assim, pediu a ajuda de Paulo no seu serviço à nova comunidade dos fiéis. Logo, mais uma vez, Barnabé intervém na vida de Paulo, encorajando-o na sua missão como apóstolo dos gentios. Os dois permanecem em Antioquia durante um ano, instruindo muitos. Precisamente ali, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Depois da pregação em Antioquia, Barnabé e Paulo partem para uma nova missão em Chipre. Com eles estavam também João, chamado Marcos, o evangelista, primo de Barnabé. A etapa sucessiva era a Panfilha, de onde João decide voltar para Jerusalém. Ao invés, Barnabé e Paulo prosseguem para a Pisídia, Licônia, Listra e Derbe,
mas depois voltam para Antioquia da Síria, detendo-se também em Perge e Atália. No entanto, as conversões dos pagãos, cada vez mais numerosas, começam a suscitar divergências sobre a necessidade ou da circuncisão. Por isso, por volta do ano 49, Barnabé e Paulo voltaram a Jerusalém para resolver este problema com os apóstolos. Logo depois, ambos se preparam para uma nova missão, mas Barnabé quis envolver novamente o jovem João, embora Paulo fosse contrário, por não confiar muito nele. Barnabé, porém, o vê como um discípulo para ser reabilitado. Não chegando a um acordo, seus destinos se separaram. Barnabé embarca para Chipre com seu primo e Paulo parte para a Ásia. Até entre os santos havia conflito, discórdia e divergência que para mim causam consolação, pois os santos não caem do céu. Foi o que explicou Bento XVI na audiência geral de 31 de janeiro de 2007, ao falar da relação entre Barnabé e Paulo. A santidade não consiste em nunca cometer erros, mas aumenta com a capacidade de se arrepender e a disponibilidade de recomeçar, mas, acima de tudo, com a capacidade de perdoar. De fato, mais tarde, Paulo mudou de ideia sobre João. O Novo Testamento não nos fornece mais informações sobre Barnabé, mas alguns documentos bizantinos falam de uma viagem que fez com Pedro com destino a Roma, de onde prosseguiu para o norte da Itália, em Milão. De modo particular, a sua pregação teria suscitado várias conversões que deram origem à primeira comunidade cristã na cidade, que por isso o considerou seu primeiro bispo. Os Atos de Barnabé, a obra do V século, narram a sua morte em Salamina, onde teria sido apedrejado por judeus sírios no ano 61. A sepultura de Barnabé existe ainda hoje. Dizem que teria sido o próprio Barnabé a indicar em sonho a sua sepultura ao bispo de Salamina, Antênios, em fins do século V. Este, portanto, teria mandado trasladar os restos mortais do apóstolo Barnabé para a basílica que ele lhe quis dedicar. Oremos. Santo apóstolo, que vendo as ações do Senhor aprendeu o espírito e de consolação, ensinai-nos a consolar e dai a nós a consolação nos momentos mais difíceis da vida. Que essa prática sejam para nós virtude e meio de santidade. Amém. São Barnabé apóstolo, rogai por nós.